Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero deixar a seguinte meditação. É fato de que o anticristo ele vai perseguir os santos durante a grande tribulação. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: por que motivo ele vai perseguir os santos? As Escrituras são claras em dizer que durante o período da grande tribulação, o anticristo ele vai perseguir os santos durante 1260 dias, durante 42 meses, durante metade da semana, ou 3 dias e meio, ou tempos e metade de um tempo. A verdade é que são várias as expressões que dizem que durante um período de 3 anos e meio, o anticristo ele levantará uma grande perseguição contra os santos, aqueles que guardam a aliança do Senhor. Porém, a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é a seguinte: qual é o motivo pelo qual ele vai levantar tão grande perseguição contra os santos, aqueles que guardam a aliança do nosso Deus? Será que o motivo do anticristo ele é simplesmente e unicamente matar, aniquilar, extinguir da terra os santos? A verdade é que não. Eu quero ler um texto com vocês que, para mim, ele revela o real motivo pelo qual o anticristo ele vai levantar tão grande perseguição ao ponto de matar pessoas durante o período da grande tribulação. O texto ele se encontra em Daniel capítulo 11, do versículo 30 ao 35, que diz o seguinte: Navio das regiões das costas ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então se voltará e despejará a sua fúria contra a santa aliança. Ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem a santa aliança. As suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos. Por um certo período cairão pela espada, serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a ele. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só virá no tempo determinado. O que o texto está dizendo para nós? Que esse personagem, o anticristo, quando ele vier, ele se voltará também contra o povo da Santa Aliança. E quando fala de Santa Aliança, nós precisamos lembrar do povo da Nova Aliança, porque essa é a aliança em vigor hoje. O texto diz que com lisonjas ele corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Ou seja, o texto está dizendo que o objetivo da perseguição é fazer com que as pessoas voltem atrás, neguem a Cristo, e aqueles que negarem a Cristo, que negarem a aliança, ele diz assim, ele vai tratar com lisonjas, ele vai corromper essas pessoas. Mas o texto ainda ele é muito claro e eu gosto muito desse trecho, porque ele diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus, este resistirá com firmeza. Sabe o que eu percebo aqui? O texto está dizendo que embora nesse tempo de perseguição muita gente vai negar a Cristo, ainda assim existe um povo que ele não é cristão só de rótulo, só de religiosidade, mas eles são cristãos porque de fato conhecem intimamente ao Senhor. E a Bíblia está dizendo que todo aquele que conhece intimamente ao Senhor e não é apenas um frequentante de culto, apenas um religioso a mais, esses não negarão ao seu Deus. E aqui eu vejo o que o próprio Apocalipse diz, que todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, esse não negará ao Senhor, não aceitará a marca imposta naquele tempo. E aqui segue um conselho, uma dica, porque o texto diz para nós o seguinte, que aqueles que são sábios instruirão a muitos. Está falando de pregação durante o período da grande tribulação. Por um certo período cairão à espada, serão queimados, serão capturados, serão saqueados.
O que o texto continua revelando para nós? Que durante esse período de grande tribulação, de perseguição, muitos serão presos, ou seja, irão para cativeiros, como diz o livro de Apocalipse, mas muitos serão decapitados. O texto em Apocalipse diz: quem tiver que ser morto à espada, a espada será morto. E aqui o texto continua dizendo o seguinte para nós, que durante esse período de grande tribulação, muitos terão os seus bens saqueados, muitos serão queimados, muitos serão mortos por decapitação. E olha só como a Bíblia ela é atual. Quem é o povo que hoje ainda continua matando por decapitação? Lembra do que nós falamos sobre o povo do anticristo ou o povo do governante que virá? Então gravem essas informações. O texto está dizendo que muitos serão saqueados, capturados, ou seja, está falando de serem presos, queimados, e muitos serão mortos à espada durante esse período. Então entenda, a Bíblia fala de uma grande perseguição onde os santos estarão sendo muitos presos, muitos perderão seus bens, muitos serão mortos. E aqui eu quero abrir um parênteses para contar uma história. Nós temos alguns missionários que hoje exercem o seu ministério nessa região do Oriente Médio. E lá, quando chegam alguns grupos extremistas, eles invadem uma casa, invadem um território e eles vão te dar 3 opções. A primeira delas, eles vão dizer: você tem 24 horas e a gente vai voltar aqui na sua casa. Dentro de 24 horas você vai poder tomar uma dessas 3 decisões. Ou você nega o seu Cristo, ou você pega as suas coisas, a sua família e vai embora, abandona tudo, deixa tudo para trás, sua casa, seus bens, as suas terras, ou você permanece e você morre. O que tem acontecido em muitas dessas regiões? Por que a gente ouve falar de tantos campos de refugiados? Eu vou dizer para vocês, porque hoje já está acontecendo isso, já é o início, o princípio das dores, como muitos falam. Muitas pessoas hoje, por não negar a Cristo, já têm que fugir e têm todos os seus bens saqueados. Muitos ou negam a sua fé, ou fogem, ou permanecem e são mortos. Muitos queimados, muitos são afogados, muitos são crucificados, muitos são decapitados. Então prestem atenção, quando a gente olha para todas essas coisas, aqui nós já vamos ter indício de como será o povo do anticristo, como será formado o exército do anticristo no período da grande tribulação. E esse texto ainda vai dizer o seguinte para nós, né, no versículo 34, que muitos que não são sinceros se juntarão a ele. O que ele está declarando? Que aqueles que se declaram cristãos, aqueles que são santos só no nome, né, que são religiosos, são apenas frequentantes, mas não têm um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, não são sinceros na sua confissão, esses negarão a Cristo quando chegar a grande tribulação. Esses se juntarão a Ele. Então aqui entra a grande pergunta: qual que é o grande objetivo do anticristo? É matar os santos? É aniquilar com os santos da face da terra? Eu acredito que esse não é o real propósito, porque cada santo que morre aqui sem negar a Cristo, ele vai se encontrar com o Senhor, ele estará entre os que participarão da primeira ressurreição e que não aceitaram a marca da besta, que não aceitaram o sistema, que não negaram a santa aliança. Mas a Bíblia ela diz para nós que o real motivo, ele está mostrando para nós, dessa grande perseguição e de matar muitas pessoas, de jogar muitos na prisão, é fazer com que as pessoas desanimem e que aqueles que não são sinceros neguem a santa aliança. Por isso, lembrem das palavras de Jesus, que naquele tempo muitos se levantarão e perseguirão ao próximo. Uns se levantarão contra os outros e entregarão para serem mortos. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que eu quero deixar para vocês. Entenda que o grande e real propósito do anticristo não é simplesmente matar, não é simplesmente perseguir, porque aqueles que permanecem firmes, mesmo diante da morte, eles mostram a sua perseverança e fidelidade ao Senhor. Estes estarão entre aqueles que ressuscitarão primeiro, antes da igreja ser arrebatada. O que o anticristo realmente deseja com essa perseguição é fazer com que muitos daqueles que não são fiéis, que não são sinceros, eles neguem a santa aliança, neguem a palavra e o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários em amor e compartilha esse vídeo com aquele irmão que você ama. Um abração e até o próximo vídeo.